Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma honra mais uma vez estarmos aqui para cultuarmos a Deus nesse trabalho desenvolvido pelas Assembleias de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Americana. Cidade essa que tem a sua sede onde comporta o Ministério do Belém, que abrange esta cidade que foi nominada Americana, a cidade de Santa Bárbara do Oeste e a cidade de Nova Odessa. Esse trabalho está aos cuidados do nosso digníssimo pastor José Cláudio Munhoz, que assim preside. Nós vamos dar início a esse trabalho adorando a Deus, juntamente com os senhores que estão em sua residência. E com certeza o Espírito Santo, que é aquele que assiste as nossas famílias, estará presente em todas as atividades. Para tal, eu convido aqui o nosso digníssimo pastor Miqueias, que fará uma oração e estará louvando ao Senhor com os nossos hinos da harpa cristã. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor, para que o Senhor esteja conosco com a sua presença no culto desta noite e também na sua casa. O Espírito Santo do Senhor tome conta do seu lar, com a sua família. Nosso Deus e Pai, te louvamos esta noite por podermos reunir para glorificar o teu nome, adorar a ti na beleza da tua santidade. O desejo do nosso coração é que a tua presença seja envolta em nossa vida, também tomando conta dos lares dos teus filhos que vão te adorar. Recebe o nosso culto, recebe os louvores que vão ser entoados e manifesta-te para nós através da tua poderosa palavra. É o que nós te pedimos, segundo o desejo do nosso coração. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor os hinos da nossa harpa cristã. O primeiro hino, o hino 147 da harpa cristã. Tome a sua harpa com a sua família e vamos adorar o Senhor. Com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No seu bom serviço tenho eu prazer, dele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti
descansarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glória a Jesus, glória a Deus. Ainda louvaremos, meus irmãos, com alegria o hino de número 83 da nossa harpa cristã. Glória a Deus, 83. Aleluia. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus os meus pecados sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meio é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Neste momento nós estaremos ouvindo a poderosa palavra do Senhor através da leitura da Santa Palavra com o nosso digníssimo irmão, esse honrado servo do Senhor, o Alisson. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ler Salmos 46, do versículo 1 ao 7. Nós estamos num momento de incertezas, momento de angústia, né? Querendo ou não, não sabendo o dia de amanhã, mas o nosso amanhã está em Deus. Nosso amanhã está em Deus. Vamos ler? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
momentos de incertezas, momentos de angústias, mas o Deus está conosco. Porque Ele vive, nós podemos crer no nosso amanhã. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, interceder por cada família, pelo ministério, por todos que estão aqui realizando o trabalho. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Papai, nós estamos aqui mais uma vez para render louvores a Ti, para Te adorar, para Te engrandecer, ó meu Deus. Nós estamos em momentos de angústias, momentos que nós não sabemos o amanhã. O mundo não sabe o amanhã, mas nós sabemos porque nós cremos em Ti. Papai, abençoa cada família, cada servo Seu, ó meu Deus, que está no seu lar neste momento, ó meu Deus. Ó Papai, cura as pessoas que estejam nos hospitais, ó meu Deus. Entra com fôlego de vida neste momento. Aleluias, Papai. Ó Papai, abençoa a Tua igreja, abençoa Teu ministério, abençoa o nosso pastor, Papai. Abençoa todos os irmãos. Cuida de nós, Papai, como o Senhor tem feito todos os dias. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Neste momento nós vamos ouvir o nosso grupo de louvor para adorar ao Senhor. Resposta chegou. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais chorarão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais chorarão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais chorarão como alguém que foi
Aleluia, glória a Deus, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pelo nome,
Jesus. Meus nobres irmãos que estão em suas residências nos acompanhando, neste momento nós estaremos realizando um trabalho aqui onde a serva do Senhor, irmã Maria Alice, estará adorando a Jesus. E neste momento, você que está em seu lar, você sabe que uma das formas de nós também adorarmos ao Senhor é com aquilo que o Senhor nos confiou através das nossas finanças. Então nós vamos contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você reserve aí no seu lar. Para tanto, nós vamos orar, abençoando o seu lar. E faço minha as palavras de Jasbe nesta noite, que os seus termos, através da sua contribuição voluntária para esta grande obra, os seus termos possam ser ampliados, que as mãos do Deus Todo-Poderoso possa estar sobre a sua vida, e que nenhum mal venha chegar sobre o seu lar. Eu convido aqui o pastor Miqueias para orar, abençoando o seu lar, e logo em seguida a nossa irmã estará adorando a Jesus. Oremos, meus irmãos, esta oração que fazemos sempre antes de ofertar ao Senhor é uma oração para que o Senhor abençoe a sua casa, a sua renda, a sua despensa, o seu salário, os seus bens sejam cobertos da bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Nosso Deus e Pai, te louvamos esta noite por poder cultuar a Ti, sentindo a Tua presença como já estamos aqui, através dos louvores que foram entoados. Agora em gratidão nós queremos, Senhor, ofertar os nossos dízimos e ofertas na Tua casa, os Teus filhos que vão fazê-lo, Senhor, aí do seu lar. Meu Deus, abençoa, multiplica o celeiro, abençoa a renda dos Teus filhos, aqueles que são empregados, aqueles que são assalariados, aposentados, aqueles que têm o seu negócio próprio, Senhor, a sua empresa, multiplica em bênçãos sobre eles. Meu Deus, multiplica a sua renda, o seu salário, alcança com a tua bênção os bens do teu filho, seus imóveis, seus automóveis, Senhor. Abençoa a veste dos teus filhos, o pão sobre a mesa, multiplica, Senhor. Te damos graça por aqueles que têm com alegria ofertado para a manutenção da tua obra, também para a obra missionária. Meu Deus, aqueles que ainda não têm o desejo, Senhor, de assim fazer, que possam ser tocados por Ti. Nós te pedimos estas bênçãos para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me intimidar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio.
Glória a Jesus. Com certeza Deus tem preparado os nossos corações. Você aí que está no seu lar, com certeza o Espírito Santo está aí, juntamente com a sua família, juntamente com o povo de Deus. Neste momento nós estaremos ouvindo a poderosa palavra do Senhor com o nosso digníssimo pastor Denis Borelli. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero com muita alegria saudá-los com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero externar a minha gratidão ao nosso bom Deus pela noite deste dia, pelo dom da vida, pela salvação, tão grande salvação com que Ele nos alcançou. Quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor José Cláudio Munhoz, pela confiança, pastor Pedrosa, que nos apoia esta noite, nos orientando, e todos os irmãos, poucos irmãos que aqui estão. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando via internet, através das plataformas existentes, onde esse culto está sendo transmitido. Que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração e falar conosco na noite deste dia. Vamos ler a palavra de Deus, livro de Jó, capítulo de número 1, vamos ler a partir do versículo 20. Jó, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, nos diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o seu rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou e nem culpou a Deus em nada. Amém. Irmãos queridos, o livro de Jó, apesar de estar quase no meio da nossa Bíblia Sagrada, cronologicamente falando, ele é um dos livros mais antigos de toda a Bíblia. Na Bíblia hebraica, ele está na seção chamada terceira, depois do livro dos Salmos. Na nossa Bíblia, ele antecipa o livro dos Salmos. É um livro de sabedoria, classificado como sapiencial, pois ele vai falar de assuntos relevantes no que diz respeito ao saber necessário para o nosso cotidiano, e ele está classificado entre os livros poéticos, assim como Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, por conta da sua construção em forma de poesia, aqui no livro de Jó, mais especificamente, em forma de diálogo, diálogos entre Deus e Satanás, diálogos entre Jó e os seus amigos. O livro vai nos apresentar a linda história de Jó, que é um exemplo de paciência, um exemplo de fidelidade, um exemplo de alguém que conseguiu reter a sua fé, a sua fidelidade a Deus, mesmo diante de tamanhas adversidades. Capítulo de número 1, versículo de número 1, o texto apresenta Jó como sendo um habitante da terra de Uz. Há quem diga que a sua localização é ao leste do Jordão, em Edom ao sul, mas essa afirmação ela não é tanto precisa. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, vai nos apresentar três grandes riquezas, eu gosto assim de chamar, que este homem possuía. A sua primeira grande riqueza está no versículo de número 1, quando o texto nos apresenta Jó como um homem, primeiro, sincero; segundo, íntegro; terceiro, temente a Deus e como alguém que se desviava do mal. Primeiro, o texto vai dizer que Jó era um homem sincero. A palavra sinceridade, ela provém do latim e é uma junção de duas palavras, sine cera, que significa justamente ser sincera.
ela deu-se origem antigamente na Roma, quando se fabricavam os vasos, e durante aquele processo manual, entravam bolhas de ar no formão. Não existia a tecnologia de ventes para a fuga do ar, portanto, onde havia entrado as bolhas de ar, aparecia um defeito. O artesão, para não perder o trabalho, ele passava cera de abelha na deformidade. E se ele fosse honesto, no momento em que ele fosse comerciar o vaso, ele ia anunciar o vaso como um vaso com cera. E se fosse desonesto, ele diria que era um vaso sincero, porém estaria enganando as pessoas, porque na medida que o vaso ficasse exposto ao sol, a cera consequentemente iria derreter e o defeito iria aparecer. Sinceridade é sinônimo de transparência, de autenticidade, de verdade. Sinceridade é uma característica de um servo de Deus. É importante nós salientarmos que há uma diferença entre sinceridade e sincerismo. Nós encontramos muitas pessoas que, no afã de se mostrarem pessoas sinceras, acabam assumindo um estado de um sincerista e falam demais, entristecem o outrem e dizem: eu falo porque eu sou sincero. Mas há uma diferença entre ser sincero, transparente, verdadeiro e ser sincerista. Falar sem medir as palavras, sem aferir as suas opiniões. Muitas vezes, você ficar calado e não expressar a sua opinião não é um sinal de falta de sinceridade, é um sinal de sabedoria. Às vezes você vai ter que ficar calado, sem expressar aquilo que você acha que é o certo, mas isso será uma prática de sabedoria. Jó era um homem sincero. Jó também era um homem íntegro, reto. Integridade é o estado de quem é completo. Jó palmilhava o caminho da justiça, percorria pelas veredas da retidão e trilhava pela verdade. Integridade é sinônimo de honestidade, de justiça. Jó era um homem justo. O texto também nos diz que Jó era temente a Deus. Desde a minha infância eu sempre associei esse termo, temor do Senhor, com medo de Deus. Mas na verdade, temer a Deus, ou a expressão temor do Senhor na Bíblia Sagrada, não tem muito a ver com medo de Deus. Tem mais a ver com um sentimento de respeito, de reverência. Não é necessariamente ter medo de Deus, é ter medo de fazer algo que desagrade a Deus, e você não faz, não porque tem medo do inferno ou medo de perder o céu, mas por amor, respeito e reverência ao Senhor. Temer a Deus, ou o temor do Senhor, é muito mais profundo do que ter medo, é muito mais profundo do que temer castigo, ira e punição. Temer a Deus é um estilo de vida. Alguém disse: se eu te adorar por medo do inferno, que eu seja queimado no inferno. Se eu te adorar por conta do paraíso, não permitas que lá eu me aderente, mas que eu te adore pelo que tu és. E se assim eu fizer, não esconda de mim a sua face. Jó era um homem que temia a Deus e que se desviava, se afastava do mal e de qualquer aparência do mal. Era um homem que possuía uma grande riqueza no seu caráter. A segunda riqueza de Jó está no verso de número 2, que é a sua família. Jó possuía 7 filhos e 3 filhas, totalizando 10 filhos. Se nós partirmos de um prisma judaico, Jó não teria problema no que eles chamam de continuidade, porque Jó tinha 7 filhos homens que levariam adiante o seu sobrenome, a sua história. Jó, ele cuidava com todo afinco de sua família. O verso de número 5 vai nos dizer que ele era sacerdote de sua casa. Os seus filhos tinham costume de se reunirem para festejar, e depois do término destas festas, Jó se levantava de madrugada a fim de oferecer sacrifícios a Deus, porque ele dizia: talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor em seu coração. E o texto diz: e Jó fazia isso
continuamente, era um hábito, era uma prática constante. Jó dava valor aos seus filhos, e diga-se de passagem que a nossa família é o nosso maior patrimônio, é a nossa maior riqueza. Cuide da sua família. Ame os seus filhos, ame a sua esposa, ame o seu marido. É o maior bem que Deus nos concedeu. Não existe igreja sem família, não existe ministério sem família. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Verso 3, o texto nos apresenta, esse é o texto introdutório do livro, a terceira grande riqueza de Jó, que é uma riqueza material. Partindo das informações que o texto nos traz acerca do que ele possuía, dá para a gente mensurar mais ou menos o tamanho da grandeza da riqueza de Jó. O texto diz que ele possuía muitas ovelhas. Versículo de número 3 nos diz que ele era dono de 7.000 ovelhas. Segundo a ovinocultura, a ovelha é um mamífero em que, em média, na sua fase adulta, vai pesar 50 quilos, podendo produzir de 7 a 12 quilos de lã a cada tosquia. Geralmente se tosquiam 2 vezes por ano. Com 7.000 ovelhas, Jó tinha uma produção anual de aproximadamente 144 toneladas de lã por ano. Isso fazia de Jó o maior comerciante de lã do Oriente Médio. Jó também possuía uma frota de 3.000 camelos. Os irmãos sabem que o clima no deserto é oscilador. De dia um calor insuportável, um sol castigante, e à noite um frio quase que insuportável. E por conta deste clima oscilador, a melhor opção no que diz respeito ao transporte era o camelo, porque por conta do seu reservatório natural, ele conseguia caminhar por muitos dias sem beber água, carregando bagagens, pessoas, e Jó desfrutava de uma frota de 3.000 camelos. Jó também tinha muito leite, porque ele contava com 500 jumentas, que lhe produziriam muito leite para sustento dos seus servos, dos seus filhos, da sua família. Os irmãos sabem que o leite de jumenta das espécies domésticas é o mais doce e o mais próximo do leite materno, podendo substituí-lo devido ao teor de proteínas, GH, o hormônio do crescimento, sais minerais e também ômega 3. Hipócrates, o pai da medicina, ele prescrevia leite de jumenta para diversos tratamentos de doenças infecciosas, tratamentos de feridas, complicações no fígado e outros tipos de enfermidade. Então, é de extrema riqueza o leite de jumenta, e na época, Jó possuía 500 jumentas que iriam o nutrir com toda esta fartura. Jó também era um homem lavrador, cultivador da terra. Ele contava com 500 juntas de boi, ou seja, 1.000 cabeças de boi, que iriam trabalhar arando a terra para o plantio. Ele amava o trabalho rural, e além disso, e isso não nos resta mais explicação no que diz respeito à sua grandeza no âmbito material, pesava sobre os seus ombros o título de ser o maior homem do Oriente. Não precisa falar mais nada. Jó era o homem mais rico, mais poderoso do Oriente, e esta é a sua terceira grande riqueza. Depois da palavra de Deus, no capítulo 1, apresentar como era o seu caráter, as características de Jó, falar dos seus filhos, falar de toda a sua riqueza, a partir do verso de número 6, a Bíblia vai nos apresentar um encontro nas regiões celestiais. A Bíblia diz que um certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e dentre eles também veio Satanás, a saber, o acusador. E o Senhor lhe perguntou: de onde veio Satanás? E ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. O próprio Deus vai dar testemunho de Jó. A Bíblia diz que o Senhor diz a Satanás: por certo, pelo fato de você estar rodeando a terra, você tem visto o meu servo Jó, porque não existe na terra homem semelhante a ele. Ele é sincero, íntegro, temente, se desvia da aparência do mal. Qual que é a argumentação de Satanás, fazendo jus ao seu nome, que significa acusador, contra Jó? Satanás disse: é lógico, o Senhor o tem cercado de bens. Na tradução NVI diz que o Senhor pôs uma cerca
em Jó. De modo que Satanás tentava penetrar alguma área da vida de Jó e não conseguia. Satanás diz: o Senhor tem um cercado de todos os lados. Agora tira o que ele possui e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar e não vai se manter fiel diante da tua face. O que Jó está acontecendo agora é que ele está na mira de Satanás e por vontade permissiva de Deus, ele sofreria grandes perdas no âmbito material e no âmbito também familiar. Qual é a argumentativa de Satanás? A fidelidade de Jó está condicionada às bênçãos do Senhor na sua vida. Ou seja, Jó só é fiel porque o Senhor lhe abençoa. O texto diz que Deus permite Satanás tocar em tudo quanto Jó possuía. E nesse diálogo entre Deus e Satanás, eu aprendo algumas coisas a respeito do nosso adversário. Primeiro, é que ele não é onipresente. Note que ele está diante do Senhor, e depois que o Senhor lhe concede a permissão, ele sai para executar o que havia proposto em seu coração. Na verdade, ele não conseguiria estar diante do Senhor, e no mesmo instante, está tirando tudo quanto Jó possuía. Isso fica claro, não tem como um demônio, um espírito maligno estar aqui em Americana e o mesmo espírito maligno está na Bahia ou no Pernambuco, como muitas vezes acontece em manifestações e os demônios citam o nome e o mesmo nome que ele fala que está aqui, está lá e não passa de uma enganação infernal, porque o diabo não pode estar no mesmo lugar em todos os lugares no mesmo tempo, ao contrário do Senhor nosso Deus, que é onipresente, que na mesma hora que ele está aqui, ele está ali e acolá. Ele está aqui conosco neste culto, ele está aí contigo na sua casa, ele está com os irmãos lá do outro lado do mundo, no Japão, ele está na América, ele está na Europa, ele está em todos os lugares, porque ele é Deus onipresente. O diabo ele tem que dar, em segundo lugar, é a lição que eu aprendo aqui, satisfação a Deus de todos os seus fazeres e ações. O texto diz que o Senhor lhe pergunta: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. Logo, ele tem que dar, ele deve, via de regra, dar conta de suas ações a Deus. Ele não age por si próprio. Martim Lutero gostava de frases muito polêmicas, né? E uma delas é a seguinte: o diabo é o diabo de Deus, porque ele não faz nada sem a permissão de Deus. E é justamente essa a terceira lição. O diabo está limitado aonde Deus permite ele ir. Calvino dizia que não existe um lugar que o diabo não vá, que ele não leve consigo as suas correntes. Um erudito da Idade Média disse que o diabo é como um cão acorrentado que só late com a permissão de Deus. Em quarto lugar, o diabo ele não consegue ler a mente ou prever o futuro, porque se fosse possível tal proeza, ele enxergaria o futuro de Jó e não iria se expor de forma obstinada como ele fez, sendo teimoso, dizendo ao próprio Deus que Jó ia pecar sim, iria pecar contra o Senhor, e de fato ele foi frustrado nesse seu achismo, porque Jó permaneceu fiel ao Senhor. Depois daquela permissão de Deus, uma série de acontecimentos e catástrofes atinge o patriarca Jó. Jó recebe notícias uma atrás da outra, mas notícias que atingem o seu coração e que, em linhas gerais, colocariam Jó para baixo. Ele se sentiria destruído. Depois daquela ocasião que acontece nas regiões celestiais, Jó recebe um mensageiro em sua casa, e esse mensageiro é alguém que havia escapado, porque os bois e as jumentas estavam lavrando e pastando, e os sabeus atacaram os bois e as jumentas, furtaram, mataram os moços ao fio da espada, e só esse mensageiro escapou para trazer a notícia a Jó. O texto sagrado diz que, estando este ainda falando, veio outro mensageiro sobrevivente e disse: olha, as ovelhas estavam no campo e caiu fogo do céu, consumiu as ovelhas, consumiu os moços, todos morreram queimados, e só eu escapei para te trazer esta notícia. O texto ainda diz: e estando este ainda falando, veio outro mensageiro e disse: os caldeus eram muitos, e eles atacaram
roubaram os camelos, furtaram todos eles, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer essa notícia. E o texto ainda diz: e estando esse ainda falando, veio outro mensageiro, que do meu ponto de vista foi, sem sombra de dúvidas, a pior de todas as notícias. Ele diz a Jó: olha, os seus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho, primogênito, e veio um vento do deserto que soprou de forma veemente, bateu contra os 4 cantos da casa. A casa desmoronou e todos eles morreram, e só eu escapei para te trazer esta nova. Qual foi a reação de Jó? Se nós fôssemos transferir a situação de Jó para uma pessoa comum hoje, Jó deveria passar por anos de terapia, tomar diversos remédios, talvez seria levado à lona sem nenhuma recuperação aos olhos humanos, porque ele tem o seu emocional abalado, a sua vida material abalada. Jó perde 10 filhos. Quem já teve a dor de sepultar um filho sabe do que eu estou dizendo. Ele tem que fazer o sepultamento de 10 filhos. Um homem riquíssimo, o maior do Oriente, perde toda a sua riqueza, ovelhas, camelos, jumentas e bois, todos os seus servos, muita gente morre, ele está na lona. E qual que é a sua reação face a estas tristes notícias? O texto diz que ele se levanta, rasga o seu manto. O manto era uma peça de roupa usada pela nobreza, que representava status e poder na época. Só os homens de elevada posição possuíam mantos. Então ele rasga o seu manto, ele rapa a sua cabeça, como parte de um ritual de luto, porque assim como a barba, o cabelo na época era sinônimo de honra. Ele raspa a sua cabeça, ele se lança ao chão, e ele brada dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá. O Senhor me deu, e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, talvez o adversário, Satanás, o acusador, estava de camarote esperando a hora de Jó blasfemar e proferir uma palavra de desistência de sua fidelidade a Deus. Mas Jó, em toda essa circunstância, esse momento difícil, ele se mantém fiel ao Senhor. E mesmo em meio a estas intempéries sofridas, ele consegue manter o seu coração firme no Senhor. E ele em tudo não peca e nem culpa a Deus por nenhuma catástrofe que havia acontecido na sua vida. Olha que interessante. Foi Deus que havia enviado, foi Deus que havia permitido o sofrimento na vida de Jó. Mas Jó entende algo precioso. Ele entende que ele havia nascido para a glória de Deus. Aqui no verso que nós lemos, nos ensina essa grande lição. Primeiro, Jó disse: eu nu saí do ventre, e eu nu eu vou voltar. Eu não estou preso ao material, eu não estou preso às coisas desta vida. Quando eu vim para esta vida, eu não trouxe absolutamente nada. E eu sei que quando eu partir, eu também não vou levar nada. Irmãos queridos, nós não temos motivos para nos prendermos às coisas materiais. Nós não temos motivos para abraçarmos as coisas desta terra, como se nós fôssemos passar uma eternidade aqui. Olha o que Jó está dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá. Todas as riquezas que um homem pode possuir, todas as riquezas que um homem pode granjear, não é nada no prisma da eternidade. A nossa vida é breve, passageira, como uma flor, como um sopro, como um vapor que desvanece. Não podemos nos prender às coisas materiais. Em seguida ele diz assim, o Senhor me deu, e Ele mesmo tomou. Jó está dizendo: o Senhor é a fonte de todas as bênçãos que eu possuo. Tanto os meus filhos, quanto as minhas filhas, quanto a minha família, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. É Ele que é a fonte de todo o bem, de toda a satisfação. Ele me deu, e Ele tem direito de tomar. Tudo que eu tenho vem de Deus. E em terceiro lugar ele disse: bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo é: independente da situação em que eu vivenciar, eu vou louvar ao meu Deus, porque eu entendi que a verdadeira razão da existência é
é vivermos para a glória de Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, independente do problema que você estiver enfrentando. Talvez eu estou pregando para alguém que perdeu entes queridos por conta da pandemia, estou pregando para comerciantes que foram à falência por conta da paralisação, por pessoas que perderam muitas coisas. Entenda, nós não somos aqui desta vida, nós estamos aqui de passagem. Há um propósito maior de Deus em nós. Ele tem permitido todo o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para lapidar o nosso caráter, para nos moldar e para nos deixar do tamanho que Ele quer. A Bíblia diz que Jó confiou no Senhor. Jó entregou os seus caminhos ao Senhor, e mesmo enfrentando toda esta dificuldade, ele não perdeu a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Você, querido irmão, que está ouvindo esta mensagem, que o Espírito do Senhor visite o seu coração, renove as suas forças, alegre a sua alma esta noite, e entenda que existem respostas que só a eternidade irá nos revelar. Jó não tinha Bíblia, você já parou para pensar nisso? Jó não tinha o livro de Jó para ler, Jó não possuía as escrituras. Jó sofre sem receber nenhuma explicação do porquê do seu sofrimento, porque há coisas que nós só receberemos a explicação quando chegarmos lá na eternidade. Eu penso que talvez este seja o passo para a maturidade espiritual, porque há um texto em Jó, que Jó diz que tudo que ele conhecia acerca de Deus era apenas a orla dos seus caminhos. É o que Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e falava como menino. Agora eu estou deixando as coisas de menino. E em seguida ele disse: olha, nós vemos como no espelho, por enigma, espelho de bronze, de forma turva. Nós conhecemos em partes. Quem está dizendo é Paulo, o homem que foi ao terceiro céu e ouviu palavras irreferíveis que não cabe no vocabulário humano. Ele sabia das coisas. E Paulo está dizendo: eu sei que eu conheço só em partes. E o caminho para a maturidade é justamente a consciência de sabermos que tudo o que nós conhecermos acerca de Deus é suficiente para a nossa salvação, mas é somente parte. E existirá coisas que o Senhor só nos revelará quando chegarmos na eternidade. Confie os teus caminhos ao Senhor. Eu sei que muita gente tem enfrentado dificuldades, problemas, mas Deus está no controle de todas as coisas, e nós nascemos para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero me direcionar nesse instante a você que está ouvindo esta mensagem e que ainda não se decidiu e gostaria hoje de se entregar a Jesus. Com o coração se crê e com a boca se confessa, então você é salvo. Você creu em seu coração. Jó, em um determinado momento da sua vida, disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará da terra. E mesmo que a minha carne seja decomposta, ainda em meu corpo, eu verei a Deus. Jó estava dizendo: Goel, o parente próximo, o Deus que é refúgio, fortaleza e socorro bem presente, como foi lido aqui. Não é um Deus ausente, é um Deus bem presente. Ele vive. Se você crê em seu coração que Ele vive, e você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você nesse instante, no nome de Jesus. Você que talvez se afastou, se distanciou, mas o Senhor te alcançou agora, o seu coração se abriu, o Senhor está renovando com você a sua aliança. Nós queremos orar por você nesse instante, no nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te agradecer por cada vida que nos acompanha, Senhor, por cada vida que ouviu esta mensagem, os louvores aqui entoados e receberam a Tua palavra.
Senhor, alcance cada coração agora. Traga paz, quietude, conforto, segurança. Que esses irmãos recebam da tua parte, Senhor, coragem, ânimo, consolo. Eu oro por aqueles que estão te aceitando, Jesus, como Senhor e Salvador. Perdoa os seus pecados. Escreva os seus nomes no livro da vida e conceda a eles uma nova história. Aqueles que também, Senhor, por algum motivo se distanciaram, se afastaram dos seus caminhos, mas hoje estão voltando. Que eles sejam alcançados no nome de Jesus. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, aleluia, no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, glória a Deus, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, glória a Deus, no trono, seja o século, seja a honra, glória a Deus, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, aleluia, ao que está sentado, glória a Deus, no trono e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor para todos sempre, seja o louvor, seja a honra nesta noite, seja a honra,
nos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor permitiu que fosse realizado aqui nesta noite. Meus queridos, a Igreja Assembleia de Deus, sediada aqui em Americana, aqui no seu templo sede, ela disponibiliza um trabalho de plantão pastoral. Durante todo o dia nós temos aqui, nas nossas dependências, um pastor que está aqui dando assistência de ordem espiritual. Aquela pessoa que tiver uma necessidade, uma situação a ser administrada de ordem espiritual, nós estamos aqui para recebê-lo, das 8 horas da manhã às 20 horas. Estamos seguindo todas as restrições impostas por este novo decreto do nosso governo do estado de São Paulo. Vamos segui-los à risca. Estamos seguindo todas as orientações que foram transmitidas a nós pelo nosso digníssimo pastor presidente, José Cláudio Munhoz. E acreditamos que este momento vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Iremos sair fortalecido. A Igreja do Cristo Vivo sairá fortalecido deste momento sinistro que ela está passando. O Brasil há de passar de maneira vitoriosa por esta situação muitíssimo difícil que estamos vivendo. Também gostaríamos de informar os irmãos que os nossos cultos são online. Nós temos agora este culto que foi administrado, que é a primeira terça-feira. Temos mais 2 terça-feiras de culto de ensino e os próximos 2 domingos será online. Convide os seus amigos, seus irmãos, seus familiares para cultuar a Deus conosco. Neste momento estará fazendo o uso da palavra de Deus, o uso da palavra, o nosso digníssimo pastor João Cruz. E já de antemão eu quero agradecer o pastor João Cruz, nosso pastor Alisson, com a sua equipe de mídia, juntamente com o nosso irmão Denis Borelli, pregador desta noite, e o pastor Miqueias Braga. Muito obrigado. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Nós estamos agradecidos por tudo quanto o Senhor nos deu nessa oportunidade. Nós precisamos entender que muitas coisas se fecharam, mas os céus continuam abertos e nós podemos orar. A igreja segue de joelhos,
caminhando, a igreja não para. Nossos trabalhos, como já fora anunciado pelo nosso pastor, seguirão de forma online. Convide os seus amigos para acompanharem os trabalhos da nossa igreja. Nós estamos através do Facebook. Você pode procurar a página oficial da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Americana, e também pelo YouTube, no canal Americana TV. AD Americana TV. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Vamos fazer uma breve oração, abençoando o seu lar nesse momento. Querido Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo quanto o Senhor nos deu nessa oportunidade. Aqui estamos, ó Pai, para declarar sobre o Seu nome, sobre o Seu poder e sobre a Sua autoridade, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Continue abençoando, ó Pai, a cada família dos nossos irmãos que estão, ó Deus, neste momento, assistindo esse culto, participando e oferecendo também louvores e adorações ao Seu nome. Continue abençoando a vida do nosso pastor presidente, pastor José Cláudio Munhoz, bem como a sua família e toda a diretoria da igreja, aqui representada pelo pastor Valdir Pedrosa. Continue abençoando esta equipe de mídia, todos os participantes do culto online, e que o Teu nome seja glorificado através da nossa igreja. Meu Deus e meu Pai, envie do céu cuidado para cada membro da nossa igreja, bem como a todos que precisam da ajuda do alto. Nós oramos pelos profissionais de saúde, nós oramos por aqueles que estão enfrentando esta pandemia e estão sofrendo, ó Pai, com esta enfermidade, que o Senhor possa levantá-los, entregando a cura para cada um deles. Visita, Senhor, os Teus servos ao redor do mundo, e que o Teu nome continue sendo glorificado através dos Teus filhos. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Diga amém juntamente comigo. Amém.